Quem foi Davi? O rei Davi, chamado Amado, ele surge ali na nossa Bíblia, sendo já ungido pelo profeta Samuel. Quando Deus havia rejeitado Saul, Samuel é levado para ungir um dos filhos de Jessé. O Jessé apresentar os seus filhos e eles começam a passar pelo profeta Samuel. O profeta até questiona: é esse? Tem porte de rei? E o Senhor fala: não é esse, Samuel, porque eu não vejo como vê o homem, porque eu vejo o coração. Esse já tenho rejeitado. E depois de ter passado os 7 filhos de Jessé por Samuel, ele disse: nenhum desses são, você só tem esses filhos? E aí Jessé diz: tem mais um ruivo, um mais novo, que está lá no pasto, cuidando das ovelhas, cuidando do pasto. Então vai depressa, chame esse. E quando chega aquele rapazinho de pequena estatura, aquele rapaz ruivo, de gentil presença, o Senhor fala: é esse, pode ungir. E ali, diante dos seus irmãos, Davi é ungido rei. Após isso, nós vamos ver uma outra feita. O rei Saul, ele é atormentado por espíritos malignos. E então se ouve falar em Davi. E Davi vai se fazer parte da casa do rei Saul, tocando para ele, e se torna aquele que vai cuidar da arma do rei Saul. Assim, Davi a fazer já parte do reino de Saul. Mas nós sabemos que nada é por acaso. Um belo dia, os filisteus e Israel vão estar para um combate no Vale do Carvalho contra um homem gigante chamado Golias, e todo Israel estremece. E aquele homem faz uma sugestão: mande um homem só de vocês, e aí quem ganhar está decidido, se rejeita outro. Porque na mente dele ele pensou: quem vai conseguir combater contra mim? Israel está perdido. E Davi estava ali para ver os seus irmãos amando do seu pai, e ele pergunta: o que está acontecendo? Quem é esse homem? Ele é repreendido pelos seus irmãos e ele continua: quem é esse incircunciso para nos falar assim? E Davi diz: eu vou lutar contra ele. E todo mundo olha para aquele menino e imagina: vai ser a destruição total. E Davi se apresenta ao rei Saul e ele diz para o rei Saul: eu tenho experiência, rei Saul. Eu já lutei com leão, eu já lutei com urso e eu venci, porque eu tinha que defender os animais, as ovelhas do meu pai. E aí o rei Saul se convence, tenta pegar uma armadura e colocar sobre aquele rapaz, tenta prepará-lo para a guerra tenta prepará-lo para a guerra com as armaduras adequadas para um guerreiro. Mas aquela luta de Davi exigia uma outra armadura que nós bem sabemos. Davi não conseguiu dar um passo porque não sabia, ele não era preparado para a guerra. Davi se levanta e vai contra Golias. Ele pega 5 pedras preparadas, pega a funda, e aquela arma que ele tem, e o seu cajado, ele vai contra Golias. E Golias ri: o que você vem fazer aqui? Com pau, com pedra, seu cachorro para você me atacar com pedra e com pau? E aí ele diz: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E a primeira pedra acerta de cheio a cabeça de Golias e ele cai. Ele cai e Davi não deixa por menos. Davi vai lá e tira a sua cabeça com a sua própria espada. E naquele dia ele deu vitória a todo Israel. Davi agora vai ser visto de uma outra forma por Israel. Ele já começa a arranjar um amigo muito especial, com quem ele vai fazer uma grande aliança para a vida inteira, chamado Jonatas. E essa amizade
vai refletir na descendência de Jonatas. Mas havia um prêmio para quem vencesse aquele gigante, para quem matasse o gigante, porque, claro, Saul deu um estímulo para ver se alguém se habilitava a ir à batalha. E o prêmio era a sua filha. Aquele que vencesse a batalha se tornaria genro do rei Saul. Mas a filha mais velha do rei Saul, Mirabe, ela vai ser casada com Adriel, ficando então só a sua filha mais nova, Mical, que poderia então se casar com o rei Davi. Assim, o rei Saul ofereceu Mical ao rei Davi, o que rejeitou porque não possuía dote. Mas o rei falou que não estava preocupado com dote. Então ele fez uma proposta, que se ele aparecesse com 100 prepúcios dos filisteus, ele teria a mão de Mical. Mas Davi superou. Davi chegou com 200, ele matou 200 homens e entregou ao rei Saul pela mão de Mical. Assim o nome de Davi começou a sobressair no meio de Israel. Até as mulheres cantavam sobre os feitos de Davi. E nesse momento a inveja de Saul veio à tona. E daquele momento em diante, Saul começou a imaginar: o meu trono corre perigo. O trono para os meus filhos corre perigo. Então ele começou a planejar destruir a vida de Davi. Assim começa a batalha, uma batalha política, porque Davi ele vai tentar proteger a sua vida, ele vai olhar para Saul como ungido de Deus ainda. Muitas vezes ele vai ter a oportunidade de matar, de tirar a vida de Saul, mas vai guardar, porque ele vai dizer: é um homem ungido por Deus. Mas Saul a todo momento busca a vida de Davi. Davi pela primeira vez foge ajudado por Mical, depois ele começa a se esconder em caverna, a procurar abrigo, porque ele precisa guardar a sua vida de Saul. E a maior loucura que Saul vai cometer, ele mata vários sacerdotes de Nabote, sobrando apenas um, Abiatar. Saul então morrerá na batalha com seus 3 filhos. Porém, com a morte de Saul, Davi se torna rei em Hebrom, onde ele vai reinar por 7 anos. Depois ele vai se estabelecer em Jerusalém, onde ele vai reinar por 33 anos, e ele vai morar ali em Jerusalém e vai levar também a Arca da Aliança para ali, como a gente tem um vídeo aqui que mostra como a Arca da Aliança vai chegar em Jerusalém, através de Davi, e Davi vai ser um homem de guerra, ele vai ter uns 30 homens que vão estar a seu favor, ele vai ter 30 homens forte, que são chamados os valentes de Davi, com quem ele conta, com quem ele vai para a guerra, que são de confiança, porque Davi é um guerreiro que vai levantar pessoas quando ele é perseguido por Saul. Ele vai preparar guerreiros, ele vai ter homens preparados para a guerra. Davi também vai ter muitas mulheres, Davi vai ter muitos filhos, e nós vamos ver que ele vai ter filhos em Hebrom. Quando chega em Jerusalém, ele tem mais filhos. Mas a pior situação para Davi foi quando ele olhou pela sua janela e viu Betseba. Então ele desejou uma mulher casada, ele coloca o seu esposo na frente da batalha para que ele morra, para que assim ele fique com ela. E ele é repreendido muito pelo profeta por aquela atitude. Foi um pecado que o rei Davi cometeu, e ele vai chorar, ele vai pedir a Deus para que Deus ouça a sua voz. E ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus por essas coisas, que ele está sempre clamando, sempre pedindo e sempre se arrependendo.
Davi, ele vai viver 70 anos, onde ele vai levar realmente Israel à posição de monarquia, à posição de reconhecimento. Ele vai ter o seu filho depois com Betseba, ele vai ter o seu filho Salomão, que vai reinar. Dentro da família de Davi vai ter muitos disparates, muitas brigas, muitas divisões. Ele consegue unir as 12 tribos, mas ele não consegue unir a sua família. Muitas vezes vai ser os filhos contra ele, mas no final ele consegue deixar o reino preparado para Salomão, a quem ele declara que vai reinar em seu lugar. E ele deixa também todas as coisas para que o templo que ele tanto desejava fosse construído por Salomão. Ele deixa todo o caminho preparado para que Salomão reinasse no seu lugar. Nós sabemos que a história do rei Davi é muito extensa e nós estamos deixando só uma pequena palavrinha. Eu espero que você goste dessa mensagem de hoje, que você não deixe de compartilhar os vídeos, que você deixe aí os seus comentários e que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.